A paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra que está em Tiago 4,17, que fala assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Quão formoso é e bem-aventurado é, como Jesus o próprio diz, é melhor dar do que receber. E tem muitas vezes que nós precisamos de uma mão amiga, de um ombro amigo, e nós não conseguimos, pessoas nos rejeitam, pessoas não estão nem aí, não se preocupam com você. Mas eu quero dizer para você, neste dia, que Deus se preocupa com você. E a palavra é tão forte que a pessoa tendo em suas mãos para fazer o bem para aquela pessoa que está necessitada e não faz, ele peca. Mas para muitos que não entendem a palavra, às vezes tanto faz como tanto fez essa palavra. Mas para o Senhor tem um peso, porque a palavra é dele. E nós somos dele. Independente dos bons e dos maus, nós somos do Senhor, nós viemos do Senhor. E muitas pessoas têm negligenciado, e têm abandonado, e ao menos têm demonstrado amor para com as pessoas. Eu quero dizer para você que se você estiver passando por alguma situação complicada, e você tem pedido socorro a certas pessoas e essas pessoas têm negado a você, existe um Deus fiel que não te abandona. A palavra de Deus fala que a mão do Senhor não está encolhida para que possa ajudar, para que possa estender. Então confie e tenha fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E nesse dia de hoje, assim, o Senhor me levantou para falar esta palavra, porque muitos têm sofrido com isso, com a rejeição, com o abandono. Porque quando você está numa situação maravilhosa, quando você está no auge financeiro, seja lá em qual parte for da sua vida financeira que você esteja bem ou total bem, você é bem visto, você é aprovado pelos homens naturais. Eles querem estar perto de você, eles querem desfrutar com você. E muitas das vezes, quando você está nessa posição, você tem um coração maravilhoso e você ajuda várias pessoas. Porque é de você, do seu coração, é do seu caráter. Não reter quando vê uma alma necessitada, precisando. É do caráter do ser humano, de alguns, ajudar. E também é triste, irmãos, quando alguém está em situação complicada e não ter ninguém para estender as mãos. O Senhor permite que nós passamos por provas, o Senhor permite que nós passamos por situações complicadas, mas eu quero enfatizar esta palavra, que quem pode fazer o bem não faz peca, que o Senhor, ele é justo, e a roda do Senhor gira. O mundo dá 1000 voltas, né? O mundo dá várias voltas, 1000 voltas não, dá várias voltas. E numa delas, você pode estar embaixo e as pessoas que te rejeitam em cima. Mas quando o Senhor girar esta roda, quem vai estar em cima vai ser você. Só que você não vai agir da mesma forma que agiram com você, porque o próprio Senhor fala isso.
Bem-aventurados são os que são pacificadores. Bem-aventurados são os que são misericordiosos. Fala em Mateus 5. Bem-aventurados aqueles que são caridosos. Gálatas 5 fala frutos do Espírito Santo. A caridade, o amor, a benignidade, a benevolência. É você fazer algo por alguém e não esperar nada dela. Ela vai te retribuir. E quem tem um caráter desse é maravilhoso. Deus me mostra várias pessoas com esse caráter, mas passando situações complicadas. E já tiveram um dia situações bem maravilhosas. Mas o Senhor permitiu que algo acontecesse e o quadro mudou. Só que Deus manda te dizer neste momento que Ele vai mudar o cenário da sua vida. Deus não vai te deixar por muito tempo nessa situação. A roda vai girar do Senhor. Vai virar 360 graus. E o Senhor, Ele é poderoso para mudar essa história. Ele não vai deixar abaixo tudo que está acontecendo. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E muitas das vezes, por passarmos por situações complicadas, até mesmo por privações, pessoas olham para nós e falam, tá ali porque está em pecado, tá ali porque está em desobediência, tá ali porque não faz as coisas corretas. Mas o Senhor bem sabe os nossos caminhos e sabe os caminhos dos caluniadores também. E o Senhor não vai deixar que você pereça. Eu tenho fé para mim e para você que o Senhor vai mudar a situação. Que o Senhor vai transformar essa situação que você está passando. Nada é por acaso, irmãos. Tudo tem um propósito. Deus, Ele prepara a pessoa no deserto ou no vale para que ela possa receber a benção dela e manter a benção dela. Porque às vezes muitas pessoas recebem bênção e não conseguem manter a bênção. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele é poderoso para mudar tudo isso. Não importa quem te rejeitou, quem te negou, quem deixou de te estender a mão. Lembra de Faraó? Lembra de Moisés? Moisés querendo tirar o povo do Egito por ordem do Senhor, decreto do Senhor, e Moisés ali endureceu, e o Faraó ali endureceu o coração. O próprio Deus permitiu que o coração dele fosse endurecido. Só que foi grandes consequências que Faraó recebeu através de ruindade para com o povo de Israel. O povo de Israel ali era escravo, sofria de dia e de noite, comia, bebia daquilo que eles recebiam, que era pouco, mas que eles achavam que era muito. Já estavam numa situação que clamavam ao Senhor, e tinha 400 anos que o Senhor não os ouvia, mas uma certa feita o Senhor ouviu o clamor de Israel, ouviu o clamor daquele povo que estava sofrendo, estava sendo pisado pelos homens, estava sendo escravizado. E Deus olhou do alto céu e escolheu Moisés para salvar o povo e tirar o povo do Egito. Só que ele se deparou com o Faraó, né? E olha que ele morava no palácio, era neto, entre aspas, né, de Faraó, porque a filha de Faraó tomou, né, aquele bebê naquele riacho ali, porque queriam matar os bebês. E aí Miriam, mas a sua mãe jogou o bebê dentro de um cesto. Miriam foi seguindo até que parou, e estava ali a filha de Faraó se banhando com as suas servas e encontrou aquele bebê.
E o bebê cresceu e se transformou num grande homem. Moisés pecou, Moisés errou. Moisés matou um egípcio, escondeu o corpo do egípcio, porque naquela época não podia matar da mesma descendência ali, né, de Egito para Egito. Era um crime terrível e ele fugiu. Depois ele teve que voltar, porque era mandato do Senhor, decreto do Senhor que ele fosse. Moisés era um homem gago que não sabia falar, muitos riam dele. Quantas pessoas riem da sua cara pela situação que você está passando? Muitos acham que você está se escondendo, como Moisés ali se escondeu. Muitos acham que é o fim. Quando Moisés saiu corrido daquela cidade lá, daquele país lá, para poder se esconder, para não ser morto pelos outros egípcios, e sendo que ele matou um egípcio para defender um hebreu que estava sendo espancado. Na verdade, ele não queria ter matado, né, irmãos? Mas aconteceu a tragédia. Quero dizer para você que Deus tem olhado toda a sua situação e não vai deixar você ficar da forma que você está. Tem uma estratégia descendo do céu para a sua vida. Tem algo sendo mudado ao seu favor. Hoje Deus manda te falar que Ele vai bradar na sua vida. Queira o inimigo ou não. Queira quem te negou ou não ajuda. Não se desespere, porque do alto céus vai vir a providência divina. Vai vir a providência, porque Deus, Jeová, ele fala que ele é Jeová Jireh. E Jeová Jireh significa Deus da providência. Então eu creio no sobrenatural, no poder de Deus e na palavra de Deus. Faraó resistiu ali quando Moisés falou: deixa eu tirar o povo do Egito. Ele foi várias vezes se apresentar juntamente com o seu irmão Arão ali para estar falando com Faraó, até que o Senhor começou a falar que enviaria as pragas, até que ele deixasse o povo sair daquele lugar. E mesmo assim o coração dele endureceu. Quando foi o último decreto que o Senhor falou que era para as pessoas cercar as casas com sangue, matar um cordeiro e pintar a casa com o sangue na frente para proteger. Muitos acreditaram e outros não acreditaram, porque ia vir a morte sobre aquelas casas, iam levar os primogênitos daquela casa. E a morte veio e algumas casas foram ali retiradas. O espírito da morte retirou a vida de muitos primogênitos. Um deles foi o filho de Faraó. Retirou porque o coração estava endurecido para não liberar e nem libertar o povo de Israel. No entanto, quando ele viu que essa situação estava acontecendo, ele falou: tira este povo daqui e tudo que eles têm e saia daqui. Só que ele falou irado, da boca para fora. Moisés foi juntou todo o povo de Israel e saiu andando pelo deserto afora. Só que atrás dele veio Faraó e os carros de Faraó, irado para matar. Com todas as pragas do Egito que o Senhor enviou, Faraó ainda insistiu em matar os judeus. E não é diferente de hoje, as pessoas que tentam matar os filhos do Senhor, aqueles que querem viver uma vida em santidade. Eu quero dizer para você que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles padecerão. Mas o Senhor
os dará livramento, o Senhor os dará bonança e a paz que o mundo não pode receber. Muitas pessoas estão como Faraó, né? Lá no topo, mas dentro da sua casa a perturbação, dentro da sua alma há perturbação, dentro da sua alma há algo que ele não consegue explicar, que ele não consegue entender, a tristeza, a angústia que vem, as dúvidas que vêm, da dificuldade